E a inflação americana tem se mostrado sensível às variações do preço do petróleo. Os choques no preço de energia na economia dos Estados Unidos coincidem historicamente com os períodos de maior pressão inflacionária. E para falar sobre este assunto, nós chamamos aqui o José Victor Cassiolato, CEO da Victrix Capital. Bem-vindo, José. Muito obrigado aí pela sua participação. Boa tarde, Estevão. Obrigado por me receber. Que é isso, um prazer é nosso. Bom, a gente tem visto com bastante temor a guerra no Oriente Médio pelas suas consequências físicas e também pela morte de pessoas e pela falta de diplomacia nas negociações, mas os impactos econômicos nos trazem mais ainda problemas, principalmente para nós brasileiros que estamos mais longe fisicamente dos países e também não estamos envolvidos no conflito diretamente. Como que vocês estão analisando esses temores do petróleo e essa disparada dos preços para importar o petróleo que passa pelo Estreito de Hormuz frente a essa instabilidade toda que nós vamos enfrentando, nós vamos enxergando? Bom, Estevão, acho que uma das coisas que fica mais claras para a gente nesse momento é que, apesar de anos desenvolvendo alternativas, combustíveis renováveis, o mundo como um todo, ele ainda é um veículo, vamos dizer assim, que roda à base de combustível fóssil, né? E essa tem se mostrado a principal variável para a compreensão do que deve acontecer do ponto de vista da inflação. Não só no Brasil também, obviamente, mas no mundo como um todo. E essa é uma preocupação que a gente compartilha aqui do Brasil por diversas razões. Mas tem três aspectos que eu acho que é bom a gente tentar pensar de uma forma estruturada nesse momento do petróleo, que são importantes para a gente. Então, o primeiro deles é o aumento do custo logístico como um todo, né? Então, tudo aquilo que se transaciona, todas as mercadorias do mundo, elas estão sendo levadas, né, para cima e para baixo, por assim dizer, através de petróleo. E a alta nesse custo de combustível, né, desse frete, ele impacta o mundo como um todo. Agora, você tem a alta dos combustíveis em si, que impacta os índices de inflação. Se nós pegarmos no caso brasileiro, por exemplo, o IPCA, ele tem 20% da sua componente vindo de transportes. Gasolina representa 5%. Então, só a alta desse índice por si só, ela já seria representativa do ponto de vista inflacionário, né, do controle da gestão da política monetária. Mas, especificamente, o petróleo, por ter essa característica de contaminar a economia como um todo, seja para o bem, seja para o mal, a gente espera, né, um impacto por conta desse movimento que aconteceu. Agora, qual vai ser esse impacto? Vai depender muito da variável tempo. E a gente tem visto que a volatilidade, né, ela tem ficado muito alta. Então, o petróleo chegou a operar a $120 o barril por um breve momento, e depois houveram os anúncios por parte do Trump, por parte do G7, de uso das reservas de petróleo, que fez com que ele voltasse a um patamar abaixo de $100 o barril. Agora, $90 o barril, que ainda tem um viés inflacionário. Tem uma análise que tem sido difundida no mercado, Estevão, que mostra que para cada $10 que o barril se valoriza, a gente tem um impacto de 0,4% na inflação. Isso faz com que os investidores comecem a mexer os seus portfólios, tirando um pouco, por exemplo, do ciclo de corte de juros que estava previsto na nossa curva. Então, no final do mês passado, né, antes do início do conflito no Irã, a taxa de juros futura estava em torno de 12,80 para o começo do ano que vem, o vencimento em janeiro de 2027. E já está operando acima de 13%, próximo de 13,30%. Então, essa mudança na taxa de juros mostra justamente que aquilo que era previsto do ponto de vista de ciclo de cortes de juros, especificamente aqui no Brasil, mas no próprio Estados Unidos houve um movimento de alta de juros também, ele vem se desfazendo à medida que o petróleo permanece mais alto e por mais tempo.
Bom, a gente sabe que às vezes, né, pegando um gancho do que você falou sobre a taxa Selic, nós sabemos que às vezes há alguns reajustes na taxa de juros que não levam só em consideração aspectos econômicos, mas também alguns aspectos políticos da conjuntura nacional. O que nós podemos esperar é um repasse direto, portanto, desse impacto do petróleo na economia brasileira para a taxa de juros, ou pode ser administrado artificialmente também? Estevão, acho que o Brasil tem um papel bem específico, né? Porque se de um lado nós temos essa pressão inflacionária, né? E a gente já tem uma política monetária bem restritiva. Por outro, a alta do petróleo beneficia o Brasil em diversas maneiras. Eu vou citar aqui algumas, mas existem outras também. Então, hoje o Brasil é um país exportador de petróleo e a alta do petróleo ela não veio sozinha. Ela veio junto com a alta de commodities, ela veio junto com uma alta de bens que a gente tem uma produção muito representativa, como a própria soja, e isso impacta numa variável super importante para entender o impacto de um evento internacional para o nosso país, que é conhecida economicamente como termos de troca. O que é o termo de troca? O termo de troca é a relação de preço entre tudo que você vende, tudo que você exporta e tudo que você compra, aquilo que você importa. Então, para o Brasil especificamente, apesar de a gente viver esse momento, né, em que houve uma primeira valorização do dólar contra o real, que tem, pelo pass-through, um efeito inflacionário, a gente viveu, né, uma alta do petróleo, que também tem um efeito inflacionário. Num segundo momento, a gente vive um momento positivo do ponto de vista da nossa balança comercial, e isso representa dólares entrando no Brasil, representa receita para o governo através da participação dele na Petrobras. Então, fica uma coisa que eu diria, Estevão, que ela se autoequilibra por conta dessa posição única do Brasil de ser uma potência do ponto de vista das commodities. Então, quando a gente enxerga um cenário super volátil como esse, muita preocupação, é difícil o investidor, né, tomar decisões estratégicas nesse momento, mas se a gente olha a médio prazo, pensando mesmo em um período, às vezes, um pouco mais longo de resolução desse conflito, também existe um lado positivo aqui, que o Brasil pode se beneficiar, seja por esse aumento da arrecadação que a gente comentou, seja também por essa melhora continuada dos termos de troca. A gente sabe também que a Petrobras possui uma política de reajuste dos preços um pouco mais lenta, não é aquele repasse imediato, ela observa o cenário para depois fazer esse repasse mais fidedigno à atualidade. Alguns especialistas afirmam que é entre 2 a 4 semanas para termos essas variações já aplicadas. Isso pode trazer algum tipo de benesse ao Brasil, justamente por nós termos uma instabilidade muito grande, daqui a pouco a situação se organiza, ou essa demanda reprimida pode impactar lá na frente ainda? Eventualmente, Estevão, como você bem falou, é uma questão de janela de tempo, que a gente acaba sendo sujeito, né, aqui com relação aos reajustes de combustíveis. Então, o que a Petrobras vai fazer nesse momento, talvez ela demore um pouco mais para entregar um reajuste de alta no preço dos combustíveis, que vai momentaneamente beneficiar, talvez, um impacto nesse primeiro momento do ponto de vista inflacionário, mas pensa que o mesmo vai acontecer lá na frente. Então, eventualmente, com uma resolução do conflito, com o petróleo já operando mais baixo, a gente vai provavelmente passar por um período em que a Petrobras não vai fazer esse reajuste, reduzindo os preços na bomba e impactando de verdade o bolso dos consumidores, como a gente já viu acontecer no passado. Então, do ponto de vista macroeconômico, a gente espera que essa não seja uma variável tão representativa nesse momento. Nós conversamos com o José Victor Cassiolato, CEO da Victrix Capital. Muito obrigado pela sua participação aqui, por ter nos ajudado a compreender mais sobre esse tema também. Eu que agradeço, Estevão. Estamos à disposição. Um prazer. Um abraço.